palavra lá comigo em Marcos 10. A sua Bíblia, ou o seu tablet, ou o celular. Eu confesso que depois que eu virei mãe novamente, a gente traz mochila, tantas coisas que acabei adaptando a Bíblia no celular, que está mais prática. Mas não tenho nada contra, o importante é a palavra do Senhor ser propagada e pregada, amém? Independente se é no tablet, celular. Então, abra aí a sua Bíblia, o seu tablet ou o seu celular, em Marcos 10, do 46 ao 52. E antes de começar, eu gostaria de dizer algo. Quando a pastora Sônia me convidou para estar aqui, eu quero dizer para ela e para toda a igreja que foi uma resposta de Deus na minha vida. Este louvor que nós acabamos de cantar aqui, sobre o teu amor me persegue, é muito real. Porque eu estava, no mês de novembro, mês de dezembro, um pouco chateada. Vamos falar o português, claro. Eu estava meio de saco cheio. Estou sendo bem sincera, da igreja, sabe? Estava meio cansada. Estava me sentindo fadigada e sobrecarregada. E lá na nossa igreja nós íamos ter um tempo de recesso. Por conta das festas do final de ano, nós tivemos um recesso de 2 semanas. E antes de chegar ao recesso, eu estava conversando com a minha cunhada e eu disse para ela, eu estou contando os dias para esse recesso chegar. Porque eu realmente estou precisando desses dias. Sem estar na igreja. E eu cheguei a dizer para ela assim, vamos deixar passar o recesso, e 2024 pertence a Ele, mas a minha vontade é de parar de ir à igreja. A minha vontade é de dar um tempo da igreja. Sabe, dar aquela pausa, falar, eu vou dar uma pausa da igreja. Porque eu estava cansada de algumas coisas. Eu estava falando pro meu esposo em casa, eu estou cansada, é tanta religiosidade, eu estou cansada. Eu acho que a igreja é um lugar de gente muito santa e eu ainda estou caminhando para a santidade. Então é melhor eu parar, é melhor eu ficar na minha casa por um tempo. E eu estava dirigindo, indo aos Correios, e o meu WhatsApp tocou, era a pastora Sônia, me convidando para vir trazer a palavra de Deus. Naquele mesmo momento, eu gelei e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Você não pode parar. Eu tenho muito ainda a fazer, através da sua vida. Você não vai parar. Então, a mensagem da pastora foi uma resposta de Deus para mim naquele dia. Eu entendi que o amor dele me persegue por onde eu for. E eu quero passar isso para você novamente. Eu não sei se você tem estado assim. Mas eu quero te dizer, tudo isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com a palavra, mas é que o Espírito Santo está me incomodando. Eu quero te dizer que a mesma igreja que fere, também é a mesma igreja que cura. Talvez você tenha sido ferido pela própria igreja. Mas há um Deus que restaura, que renova e que cura. E sempre haverá um lugar na mesa para você. Assim como o Senhor não deixou que eu desistisse, Ele também não vai deixar você desistir. Porque Ele conta com a vida de cada um de vocês que estão sentados aqui, amém? Agora vamos para a palavra. Marcos 10, do 46 ao 52. Só uma observação. Eu recebi um convite essa semana para ministrar em uma outra igreja. E o tema foi, o que queres que eu te faça? E eu já estava com uma outra palavra para vir ministrar aqui. Mas a hora que essa irmã falou assim, que ela está aqui, a Tati,
O tema é: o que queres que eu te faça? Aquilo queimou dentro do meu coração e eu comecei a ler. E o Espírito Santo falou: é essa palavra que você vai ministrar também. Eu falei: mas eu já tinha. Não, mas é essa palavra que você vai ministrar também. E eu amei. E a palavra de Deus diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Então Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém? E este tema, quando a Tati me deu, eu estremeci. E o Espírito Santo me incomodou muito. E eu refaço essa pergunta aqui hoje: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida hoje? Nós estamos aqui representando o mês de outubro. Serão 12 atos proféticos. E a história de Bartimeu me chamou muita atenção. E ela não me chamou a atenção somente porque ele recebeu um milagre, como todos já sabem. Ele recebeu de volta a cura. Mas a história de Bartimeu, ela chamou a minha atenção pelas atitudes que ele teve. Bartimeu, como nós acabamos de ler aqui na palavra, era um homem cego que passou a vida inteira mendigando, pedindo esmolas à beira do caminho. Uma vida provavelmente medíocre, uma vida miserável e uma vida que provavelmente ele não tinha perspectiva nenhuma. Naquela época, uma pessoa cega ou uma pessoa com algum tipo de deficiência, eles eram muito excluídos da sociedade. Eles eram muito rejeitados. Porque as pessoas achavam que eles eram daquela forma porque eles eram um miserável, como é que me fugiu a palavra? Amaldiçoado. Isso. Então as pessoas pouco se importavam com quem era cego, com quem era aleijado. E aí então imagina a situação de Bartimeu. A vida toda pedindo esmolas à beira do caminho. Uma vida totalmente sem perspectiva. A história desse homem, na verdade, ela nos ensina muita coisa para os dias de hoje. Podemos tirar algumas lições da vida de Bartimeu para os dias de hoje. Ele não estava falando somente, eu não estou aqui falando somente do milagre que ele recebeu, da cura que ele recebeu. Bartimeu, para poder ter a cura e para poder ter o milagre, ele teve que tomar algumas certas atitudes. Nós oramos tantas vezes para Deus pedindo o novo do Senhor. Começa o ano, nós fazemos aquela lista. Senhor amado, eu quero o novo do Senhor para a minha vida. Mas quais as atitudes que eu tenho feito e tenho tomado para receber esse novo de Deus na minha vida? E é isso que nós vamos entender e aprender com Bartimeu nessa noite.
Bartimeu, ele estava ali pedindo esmola, como de costume. Certamente, enquanto ele estava ali à beira do caminho, ele estava ouvindo o barulho da multidão. Ele estava ouvindo todo aquele fuzuê, todo aquele zum, aquela multidão passando, e ele, como era cego, não estava vendo o que estava acontecendo, começou a despertar a curiosidade, e ele começou a indagar, e começou a perguntar: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que está todo esse alvoroço? Por que está toda essa multidão passando? Eu estou escutando muito barulho, muita gente, o que está acontecendo? Aí responderam para ele: é Jesus de Nazaré que vem vindo. Jesus de Nazaré está passando por aqui. E nessa mesma hora, Bartimeu, ouvindo falar que Jesus de Nazaré estava passando, ele também se agitou. Por que que ele se agitou? Porque certamente ele já tinha ouvido falar de um Jesus que cura. Porque certamente ele não via, mas ele tinha ouvido falar de um Jesus que cura. Então, ele se agitou. E eu imagino Bartimeu naquele mesmo momento, pensando assim: essa oportunidade eu não vou perder. Agora é a minha vez. E qual a primeira lição que eu aprendo com Bartimeu? Não desanime com quem tenta te desencorajar. Igreja, o que mais vai haver nessa caminhada são pessoas tentando te desencorajar. E quando eu me refiro a pessoas, é duro o que eu vou dizer, mas é verdade. Eu não estou falando de pessoas que você não conhece. Eu estou falando de pessoas que fazem parte do seu convívio. Irmãos de igreja, familiares. Muitas vezes eles não dão credibilidade para você. Muitas vezes eles não acreditam e eles tentam te desencorajar. Bartimeu, quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, qual foi a atitude dele? Ele começou desesperadamente a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ouvindo ele gritar, olhou para ele e falou assim: cala a boca, fica quieto. Você acha que Jesus vai dar atenção para você? Você acha que Jesus vai se importar com você, um mero amaldiçoado? Nas minhas palavras, tá? Não é exatamente essas palavras que estão na Bíblia. E aí, Bartimeu poderia muito bem ter dado ouvido a essas pessoas e ter ficado quieto. Ele poderia muito bem ter pensado assim: ah, você quer saber? Deixa pra lá, vai. Ah, estão mandando eu calar a boca. Eu acho que a melhor coisa que eu faço é calar a minha boca mesmo e ficar quietinho aqui na minha. Já passei a vida inteira mesmo pedindo esmola, eu vou continuar. Mas foi isso que Bartimeu fez? Não. Bartimeu não deu ouvidos àquelas pessoas que estavam mandando ele calar a boca. Ele continuou clamando a Jesus e tentando chamar a atenção de Jesus. Talvez você tenha dado ouvido demais às pessoas. Se Bartimeu tivesse dado ouvido àquele povo, ele ia continuar mendigando pelas ruas. Muitas vezes, pessoas bem próximas de nós tentam nos desanimar, dizendo que a gente não é nada, que a gente não consegue, que a gente não vai além. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que a última palavra vem dele.
Quem decreta é Ele. Eu estava disposta a dar um tempo da igreja. Mas Jesus falou, não. Se eu tivesse 100% com a minha atenção naqueles que de repente falaram, enfim, eu não estaria aqui hoje. Mas eu resolvi dar a atenção maior para o Espírito Santo de Deus. E foi isso que Bartimeu fez. Muitas das vezes, nós também deixamos o medo tomar conta. O medo, ele paralisa de uma tal forma que é difícil até de explicar. Quantas oportunidades na vida você já perdeu ou deixou para trás por medo? Eu já deixei oportunidades para trás por medo. Por medo. E aí muitas vezes você deixa o propósito de Deus de lado por medo. Mas eu quero dizer para você, é a palavra de Deus. Nesse mundo, igreja, nós vamos ter aflições até o dia que Ele voltar, amém? Não tem como fugir disso. Ele nunca disse que ser cristão seria um mar de rosas, muito pelo contrário. Ele foi muito sincero e muito bem claro quando Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E eu digo para você nessa noite, seja forte e corajoso, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo, aonde você colocar as tuas mãos e aonde você pisar com a planta dos pés. A Bíblia diz que Bartimeu começou a gritar ainda mais alto. Ele precisou superar essa resistência. Ele precisou passar por cima disso. Talvez o que está faltando na sua vida e na minha vida é passar por algumas resistências, superar elas. A vida é feito videogame. Tem fases. E às vezes as fases, você vai passando uma fase, está fácil aqui, aí dificulta ali, você passa de novo. De repente tem um muro desse tamanho, você tem que pular aquele muro. Grite, clame, faça o que tiver que fazer, mas passe por essa barreira. Enfrente essa resistência, em nome de Jesus. Porque a terra prometida está do outro lado. A bênção do Senhor está do outro lado. E Ele está com a bênção assim, ó, muitas das vezes, pronto para dar. Só que as nossas atitudes não deixam receber. Às vezes nós paralisamos os nossos pés, ou então ficamos rodando em círculos, por não enfrentar a resistência ou por não dar ouvido à voz de Deus. Segunda lição que eu aprendo com Bartimeu: insistir até alcançar. Isso se chama perseverar. Você tem insistido naquilo que você quer? Vamos ser sinceros? Insistir cansa, não cansa? Chega uma hora você fala assim, Jesus, na boa. Jesus, na boa, estou cansada. Só que a palavra de Deus também diz que aquele que bate, acha. Aquele que procura, encontra. Aquele que insistir, vai receber. Se assim for da vontade do Pai. Quando Bartimeu começou a gritar, e o povo mandou ele calar a boca, o que ele fez? Ele gritou ainda mais alto.
Ele percebeu que a primeira vez não tinha sido suficiente. Então ele pensou, você está mandando eu calar a boca? Agora eu vou gritar mais alto ainda. Sabe por quê? Porque quem precisava do milagre era ele. Não era quem estava mandando ele parar. Então o que eu quero dizer para você? Se a sua estratégia não está dando certo, mude. Mude de estratégia, mude de atitude, mude a rota. Bartimeu começou a gritar mais alto da segunda vez, porque persistir e insistir não é você fazer de novo a mesma coisa, mas é você fazer melhor do que a primeira vez. E Bartimeu, ele fez melhor do que a primeira vez, ele gritou mais alto ainda, sabe por quê? Porque ele queria chamar a atenção daquele que poderia mudar a vida dele. Qual é a atitude que você está tomando diante de Deus? Você tem chamado a atenção de Jesus? Você tem mudado a estratégia? De repente você está orando, clamando, pedindo. Mas a Bíblia diz que nós devemos saber como orar. Se você vê que não está dando certo, mude a estratégia. Mude a rota. Mude as atitudes. Porque quando nós pedimos pelo novo do Senhor, nós também devemos mudar. Porque, igreja, vamos ser bem sinceros. De nada adianta você entrar o ano de 2024, que acabamos de entrar agora, e pedir, Senhor amado, eu quero o novo do Senhor, que o Senhor venha com o teu novo. Mas quais as atitudes que você tem feito? Você está fazendo a mesma coisa que antes? Você está com as mesmas atitudes de 2023? Porque se a gente continuar com as mesmas atitudes, o que vai mudar? Nada vai mudar. Deus, ele trabalha em união. É você e ele, é eu e ele. Eu faço a minha parte, ele faz a dele. Você faz a sua parte, ele faz a dele. Aí a bênção vem. Aí ele te entrega aquilo que você tanto tem orado e tanto tem pedido, se for da vontade dele. Se for da vontade dele. Porque muitas vezes nós oramos por algo que Deus está assim, mas cara, eu não quero, não é isso que eu quero para ele. Ele está insistindo em oração, ele está pedindo, mas não é isso que eu quero para ele. E eu te digo, a vontade dele é boa, perfeita, é agradável, é melhor e maior do que a nossa. Então que seja feita sempre a vontade dele em nós. Mude a rota, mude a estratégia. Faça diferente, insista e faça diferente, mude de estratégia. Nós oramos tanto, pedindo por mudanças, pedimos pelo novo do Senhor, mas se nós não fizermos nada diferente, nada vai mudar. Bartimeu insistiu, mas ele fez diferente, ele gritou mais alto e alcançou o milagre, alcançou a cura. Novas atitudes. Novas atitudes. Novas atitudes. Sabe por quê, igreja? Tem oportunidades nas nossas vidas que é uma única vez. Tem oportunidades que não voltam nunca mais. E Bartimeu entendeu isso naquela hora. Bartimeu com certeza pensou assim, se eu não chamar a atenção do Senhor agora, eu vou perder a única oportunidade que eu tenho de receber o milagre. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado para você. Não deixe passar, não perca mais as oportunidades que o Senhor tem dado para você. Tem oportunidades que não voltam nunca mais. Quantos aqui já perderam oportunidades na vida? Que deixaram passar? Dói, não dói? Quando você para e olha assim, poxa,
eu tive a oportunidade nas minhas mãos. E por falta de atitude, eu deixei passar. Por medo, eu deixei passar. Mas não faça isso. E eu volto a te dizer, o Senhor é contigo por onde quer que você andar e por onde quer que você for. Está escrito na palavra dele. Não é frase de traseira de caminhão. Não é. É a palavra do Senhor. E se nós aprendermos a dar confiança e andar segundo a palavra de Deus, nós vamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Já estou encerrando, estou correndo aqui por conta do horário. Senão a pastora Sônia vai puxar minha orelha. Amém? Aleluia. A terceira lição que eu quero deixar para você nesta noite é que o Senhor pode, somente o Senhor, Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Bartimeu certamente já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que ele estava operando. Foi por isso que ele entrou em desespero quando disseram que era Jesus que estava passando. Certamente, Bartimeu pensou assim: essa é a minha chance, este é o meu momento, este é o meu milagre e a minha oportunidade. Bartimeu não ia se esforçar tanto se fosse qualquer pessoa. Se fosse um fariseu, qualquer pessoa que estivesse passando, Bartimeu ia falar assim: legal, deixa eu continuar aqui, vou pedir esmolas, legal. Mas não era qualquer pessoa que estava passando, era Jesus. Era Jesus. Por isso que ele se desesperou. Por isso que ele correu atrás da bênção, do milagre que ele tanto almejava. Ele poderia ter deixado a oportunidade de passar? Poderia. Mas aí ele ia passar o resto da vida como mendigo. Mas ele não, ele mudou. Ele só teve força para superar toda a resistência porque era Jesus de Nazaré. E muitas vezes, ao dia de hoje, nos dias de hoje, é totalmente o contrário. Porque as pessoas elas têm depositado mais confiança no homem do que em Deus. E Bartimeu, ele depositou toda a sua fé naquele que ele sabia que podia fazer e transformar. Mas hoje em dia, quantas pessoas vêm à igreja por conta do pastor? A gente muitas vezes fala do católico, que católico é idolatra. É idólatra. E idolatra imagens. Só que quantas vezes, dentro das igrejas evangélicas, há pessoas idolatrando pastores. Pessoas idolatrando políticos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança não tem que estar em homem, muito menos em políticos. Porque a palavra do Senhor diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós, todavia, confiamos no nosso Deus. Porque não há outro que vai na frente da peleja não, igreja. É Ele que se dispõe e vai na frente da batalha. E vai guerrear a tua luta. E vai guerrear a tua batalha. Então não coloque a sua confiança no pastor. O pastor ele tem que ser honrado pela igreja. Mas a sua confiança tem que estar nele, somente nele. E foi isso que Bartimeu fez. A confiança dele estava naquele que poderia mudar a história da sua vida. Bartimeu, sem enxergar, ele enxergou muito mais do que toda uma multidão. Bartimeu, mesmo sem ver fisicamente, ele conseguiu enxergar muito mais do que
toda uma multidão. Sabe por quê? Porque ele viu com os olhos espirituais. Ele enxergou com os olhos da fé. Nós só vamos conseguir chamar a atenção de Jesus a partir do momento que nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Há muitos que estão cegos. Igreja, eu quero dizer algo para você. Não me leve a mal. Mas estar na igreja não é ser igreja. Vir à igreja não é ser igreja. Estar aqui todos os domingos não te faz mais crente. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Viver igreja é outra. Então é por isso que eu digo que há muitos cegos dentro da igreja. Há muitas pessoas precisando de cura para a cegueira espiritual, para poder ver além, para poder enxergar com os olhos da fé. Há muitos crentes que estão dentro da igreja e não conhecem Jesus. Lembrei-me da passagem, acho que é Mateus, que Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, há tanto tempo eu estou contigo e você ainda não me conhece? Há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece? E a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Ele. Amém. Aleluia, Jesus. Que você possa sempre enxergar Jesus na sua vida. Que você possa fazer como Bartimeu. Que você possa fazer como Zaqueu, que subiu numa árvore e falou: eu não perco essa oportunidade por nada nessa vida. Eu vou subir nessa árvore, eu não quero nem saber se eu vou cair. Eu não quero nem saber. Eu quero o meu Jesus, eu quero vê-lo. Eu quero enxergá-lo. Igreja, não há tempo mais a perder. Não perca as oportunidades que você tem hoje. Deus está te dando oportunidades. Não deixe passar. Clame, grite, fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, eu estou aqui. Eu vou subir naquela árvore mais alta, eu vou fazer o que for, eu vou gritar, eu vou berrar. Mas eu quero chamar a atenção do Senhor para a minha vida. Senhor amado, eu estou cansado. Olha para mim. Olha para mim. Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu porque ele não desistiu. E ele não se deixou amedrontar. E ele não se acanhou com todos aqueles que apontaram o dedo para ele e disse assim: cala-te, fica quieto. Volto a dizer, quem precisava do milagre era ele. Se você precisa do teu milagre para este ano de 2024, chame a atenção de Jesus para você. Chame a atenção de Jesus para você. Bartimeu conseguiu e Jesus chegou nele e disse assim: o que quer que eu te faça? Talvez você pode pensar assim: poxa, a gente até pensa, né? Jesus sabe de todas as coisas, que pergunta, né? Bartimeu poderia olhar para Jesus e falar assim nos dias de hoje: ô Jesus, está tirando? Ô Jesus,
Tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá perguntando o que eu quero. Mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu devo abrir a minha boca e falar. Jesus, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu deitar, Ele sonda os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele sabe de tudo o que você precisa. Ele sabe. Só que Ele quer ouvir da sua boca. Então abra a sua boca, declare, profetize, filho do homem. E fale, Jesus, é isso, é aquilo, eu preciso disso, eu quero aquilo. Se coincidir com a vontade dEle, a bênção é tua. O milagre é teu. Amém? Se coloque de pé, você que pode. Oh, aleluias. Só para finalizar. Bartimeu não abandonou Jesus depois que recebeu a bênção. A palavra diz que ele andou pelo caminho, seguindo Jesus depois que foi curado. Engraçado que no começo do texto, ele estava à beira do caminho. E no final do texto, ele estava no caminho. E Bartimeu seguiu Jesus. Ele continuou com Jesus. Ou seja, ele não foi ingrato. Ele não foi ingrato. Ele continuou seguindo aquele que o abençoou e continuou adorando e exaltando e glorificando. Quando você receber a sua bênção, não esqueça de Jesus, não. Porque Ele é o Deus que pode te abençoar de várias formas. Mas Deus não é um amuleto. Ele não pode ser o seu amuleto. Ah, Senhor, eu orei, eu quero, eu recebi. Tchau, beijo, me liga. Fui-me. Porque infelizmente nas igrejas de hoje as pessoas estão vindo à igreja em troca. Jesus dá, depois beijo, me liga, fui. Bartimeu não foi assim. Bartimeu recebeu a cura e continuou no caminho. Porque ele sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu não sei se essa palavra foi direto ao teu coração. Mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você nessa hora colocasse a mão no seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Ei, aleluia, Pai. Oh, alabassuri canderei, andarabassuri cantaramanai. O Senhor é o Deus do impossível. Senhor amado, eu não sei o que os teus filhos têm orado, têm pedido, têm clamado ao Senhor para este ano de 2024. Senhor amado, mas com a autoridade que me foi dada, eu profetizo que o Senhor venha de encontro sobre vidas nesta noite, Pai. Senhor amado, traga cura, restauração, milagres, respostas. Senhor amado, o Senhor diz: fazei prova de mim. Que os teus filhos, Deus, possam clamar a Ti, ó Pai, e fazerem prova do Senhor, e saberem quem Tu és de verdade, Deus. Senhor amado, que 2024, os céus fechados venham se abrir sobre este povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Senhor amado, que
chaves que estão trancadas sejam abertas, se assim for da tua vontade, Deus. Senhor amado, se há pessoas aqui amedrontadas, Pai, desencorajadas, Deus, derrame ânimo, derrame espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, em nome de Jesus. Enche a tua igreja com o novo do Senhor, ó Pai. Ei, labassuri canderei. Ei, que os céus fechados se abram neste lugar. Que os céus fechados se abrem sobre famílias neste lugar. Senhor amado, aquele que tem orado, tem buscado, Deus, dê estratégia nova, dê sabedoria. Oh, muda a história, Pai. Muda a história. Assim como o Senhor mudou a história de Bartimeu, Senhor amado, há vários Bartimeus aqui nesta noite, querendo receber um milagre, querendo receber algo novo do Senhor. Algo novo do Senhor. E eu oro, Pai, mais uma vez, com toda a minha pequenez, Deus. Mas o Senhor é grande. E eu sou apenas uma serva, Pai. Senhor amado, eu oro e profetizo, Deus, que os céus fechados se abram em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Até aqui o Senhor me permitiu, amém? Aleluias. Que você vá para sua casa hoje meditando nesta palavra. Que o Espírito Santo de Deus te traga à memória todas as vezes que Ele te sustentou, todas as vezes que Ele te socorreu. Às vezes nós nos esquecemos, não é? Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus te traga à memória. E lembre quem você é nele. O amor dele te persegue. E se há alguém aqui nessa noite querendo parar e desistir, não é tempo. Assim como ele disse para mim, não é tempo. Não é tempo. Amém? Tá cansado? Descanse. Se necessário for ir para a caverna, para um tempo de descanso entre você e Deus, vá. Se for para andar para trás, que seja 2 para trás e 4 para frente. Amém? Como flecha nas mãos do arqueiro. Ele precisa, né? O arqueiro, ele precisa pegar o arco, ir para trás para poder a flecha ir longe. Se você precisar desse tempo em Deus, faça. Mas não pare. Até aqui o Senhor me permitiu, amém? Glória a Deus.